gente segue falando sobre esse caso, agora com mais informação chegando de Brasília, porque a Câmara dos Deputados precisa decidir sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, um dos envolvidos no assassinato da vereadora. O repórter Bruno Pinheiro está de volta, direto da capital federal. Ô Bruno, a gente estava no aguardo da comunicação do Supremo Tribunal Federal à Câmara, né? Esse era um passo necessário para que começasse esse trâmite todo na Câmara. Isso já foi feito, Bruno? Já foi feito sim, e quando chegou era 1h44. Logo após o almoço, essa informação foi enviada à Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes aguardou o encerramento do julgamento, que iniciou às 0h, e esse julgamento da primeira turma, formando a maioria. Assim, os nomes, os alvos da operação não serão soltos, mas como envolve um deputado federal, é necessário isso ser referendado. Aconteceu isso também com outros nomes. O deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, também foi votado na Câmara dos Deputados. Uma semana de feriados, mas Arthur Lira espera que um número alto de parlamentares compareçam na quarta-feira. Essa é a expectativa de votação e serão necessários 257 votos. Então, é necessário esse número de votos para Chiquinho continuar lá no Presídio Federal aqui na capital, onde ele chegou ontem, já no finalzinho do expediente, através de uma aeronave da Polícia Federal. Então, esse referendamento vai acontecer na quarta-feira, será colocado em votação e em voto aberto, inclusive, o que indica que após a votação nós vamos conseguir ver como cada deputado depositou o seu voto. Essa informação foi enviada, esse protocolo, este documento, juntamente com o relatório final da investigação. Isso tudo foi enviado para a mesa diretora, chegando nas mãos do deputado Arthur Lira. Hoje eu estive lá no Presídio Federal, nenhuma movimentação, a transferência não foi confirmada ainda, aguardando isso acontecer e essa votação na quarta-feira. Então a expectativa é que amanhã já parlamentares começam a retornar na capital federal e que a sessão de quarta-feira seja para analisar a soltura ou se ele vai continuar no Presídio Federal. Vitor Brown. Vamos acompanhar então. Valeu, Bruno. Obrigado mais uma vez pelas informações. Uma boa noite para você. Até mais. Dora Kramer, volto com você, Dora. Alguma chance de surpresa, será? Ou é só questão de tempo e aí teremos a oficialização da perda do mandato do deputado Chiquinho Brazão? Acho que é uma questão de saber qual é a amplitude dessa aprovação, né, desse referendo à prisão dele, porque, obviamente, isso vai ser referendado. Ele já está, o partido dele, União Brasil, já se decidiu pela expulsão, não é? Agora tem essa etapa do referendo à prisão, que é uma exigência legal, dado que não foi uma prisão em flagrante, e depois vai ter a etapa seguinte, gente, que é a cassação do mandato. Evidentemente, já tem, o pessoal parece que já vai fazer uma representação ao Conselho de Ética e essa decisão é fava dada, contada. Não tem a menor condição e não tem a menor possibilidade desse mandato não ser cassado. Agora, nessa votação que deve ser na quarta-feira, talvez, né? A minha curiosidade é só saber quem teria coragem de, no voto aberto, votar pela soltura, pela não prisão do deputado. Ô Vilela, e aproveitando e falando ainda sobre a questão política, desde ontem a gente tem visto manifestações de ministros, parlamentares, de pessoas ligadas ao governo no sentido de que o atual governo é que foi responsável por destravar as investigações, que elas ficaram paralisadas, não andaram, e que agora foi uma vitória da Polícia Federal. O próprio governo tem vindo a público, né, o ministro Lewandowski, para comentar esse caso num tom de celebração ou de exaltação do que seria um feito do governo, uma vitória do atual governo, a elucidação do caso Marielle, ou elucidação parcial, para ser mais preciso, né? A gente está falando aqui que muito mais pode surgir, mas pelo menos a revelação dos nomes dos mandantes, como um feito do governo. Dá para tratar dessa forma, Vilela, ou é uma exploração política indevida, inoportuna, na sua opinião? Brown, é uma exploração política totalmente. Aliás, infelizmente, esse episódio ele está eivado de movimentações políticas desde o seu início.
O fato é que a Polícia Federal, ela desenvolve o seu trabalho com autonomia, que é justamente o que a gente quer. É justamente, aliás, o papel positivo é justamente você poder ter as investigações por um órgão policial podendo ser conduzidas de uma forma autônoma. O que nos parece, e todos os fatos nos indicam isso, que não aconteceu no estado do Rio de Janeiro por conta dessas relações envolvendo o crime organizado e o poder público. Então, foi importante essa federalização e foi importante permitir que os órgãos de fiscalização, no caso especialmente a Polícia Federal, pudesse fazer o seu papel técnico, apartidário, e a partir daí elucidar esse crime que havia passado 6 anos sem uma resposta à sociedade.